Bom, os irmãos perceberam que ficou muito claro aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, sobre a constituição do homem. Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, basar, corpo. Soprou Nishamá. Só que lá em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, além de Deus ter formado o corpo, e ele usa o mesmo verbo yotzer, da raiz yatzar, que dá a ideia de modelar, de formar, ele forma também o espírito ruach e coloca dentro do homem. Está escrito isso. Só que quando nós não podemos fazer teologia com base em um versículo isolado, nós temos que examinar toda a escritura, o que ela diz acerca dessa doutrina. Portanto, em Gênesis capítulo 2, 7, o homem tem um corpo. Zacarias capítulo 12, versículo 1, o homem tem um espírito. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o homem tem uma alma. Porque se mata o corpo e não pode matar a alma, então ele tem corpo e tem alma. Agora, quando alguém define psirré como sendo direito da vida eterna, direito da vida futura, ele está criando um significado lexicográfico que não existe, é apenas uma saidinha para tentar escapar do inescapável. Agora, quando diz assim, olha, que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, e então só Deus pode, curiosamente, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, está escrito que o homem também mata. E é o mesmo verbo, apólime, que aparece em Mateus 10, 28, aparece no capítulo 10, 2, versículo 13, quando Herodes procurava Jesus para o matar. Logo, esse matar ali, que está dizendo que Deus pode, uma coisa é Deus poder, outra coisa é o texto dizer assim, que ele vai fazer, que ele vai matar e no seu conceito aniquilar. O texto não está dizendo que ele irá aniquilar, está dizendo que ele pode. Uma coisa é você poder e outra coisa é você fazer. Carlos, contigo. Bom, deixa eu pegar a água aqui. Bom, nessa questão, eu quero entrar também na questão dos mortos debaixo do altar, né? Que eu li antes do bloco, que se você for literalizar que aqueles mortos estão lá, conscientes, gemendo, sofrendo e clamando por justiça debaixo do trono de Deus, você vai ter que literalizar Cristo no céu em forma de cordeiro ensanguentado, né? Apocalipse 5:6, criaturas dentro do mar falando e louvando a Deus, que é Apocalipse 5:13, várias estrelas caindo sobre a terra, Apocalipse 6, versículo 13, né? De acordo a cosmologia, se uma estrela é maior que a terra, se uma estrela caísse sobre a terra, acabaria no mesmo instante, né? E o Apocalipse já teria o seu fim. Cavalos com cabeça de leão, e Jesus com 7 chifres, 7 olhos, entendeu? Então, a minha pergunta, assim, o pastor Elias, o que ele entende dessas almas? Essas almas, elas estão conscientes ali? A alma dos mártires estão ali debaixo do altar, em plena consciência? Se é literal ou não, Se é literal ou não? Literal ou não, né? Vamos lá, Elias. Vamos antes disso, o senhor disse que Salomão não sabia da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois foi reiterada por Abraão, porque o próprio Senhor Jesus disse: Abraão almejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Depois Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, ele diz: olha, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês irão ouvir. Lá no Novo Testamento, nós temos a informação de que era o Mashiach. Quando você vai para Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, ele é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele é profetizado no capítulo 22 de Salmos. Então nós temos abundantes profecias. É impossível que Davi, sabendo de tudo isso, não ensinou para o filho dele, como examinador das Escrituras, nunca tenha visto a promessa referente ao Mashiach. Portanto, esse argumento ele é obsoleto, ele é falacioso, ele é inconsistente. Quando o senhor diz também, se a Testemunha de Jeová e o Adventismo está defendendo tal ideia é bíblica, então parabéns para ele. Só que essa ideia não é bíblica. Ela é extra-bíblica, para não dizer herética, é uma heresia gritante, como eu disse no início, atenta contra a cristologia, atenta contra a escatologia, atenta contra os fundamentos das Escrituras, atenta contra o nosso credo. Agora, no que diz respeito a Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11,
é importante salientarmos que é mais um texto que vai depor contra a argumentação falaciosa dos mortalistas, dos aniquilacionistas. Vamos para Apocalipse capítulo 6, e diga-se de passagem, se Apocalipse é um texto simbólico, então não haverá nova Jerusalém, não haverá novo céu, não haverá nova terra, o próprio Deus que aparece sentado no trono, então, é simplesmente simbólico, o Senhor Jesus é simbólico, os anjos são simbólicos, os 4 seres viventes são simbólicos, a grande tribulação é simbólica, a volta do Mashiach é simbólica, então nós vamos ter que transformar tudo no simbolismo, e estamos aqui navegando numa mentira. O senhor acaba de cair no preterismo radical. Num preterismo radical. E também numa teologia que aí o senhor mesclou com uma teologia aliancista, amilenista, que tem essa mesma argumentação. Apocalipse 6, versículos 9 a 11, isso aqui ainda não aconteceu, viu, meu irmão? Só a título de informação, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui vai acontecer. E é importante que eu não trouxe esse texto para a reflexão. É o senhor que está trazendo, mas essa informação é para o futuro, ainda não é agora, tá? Então vamos lá. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. O senhor percebeu? Vi as almas dos que foram mortos, corpos mortos e almas. Altar de Deus é uma expressão para falar de um lugar de bem-aventurança, como o seio de Abraão, estar com Cristo, terceiro céu, paraíso, são sinônimos para falar de um local de bem-aventurança. De acordo com o texto, eles estão conscientes? Estão conscientes. E a consciência da alma, depois eu quero falar sobre o castigo das almas ímpias. Carlos. Então, o pastor fala então que as almas debaixo do altar de Apocalipse 6:9 é literal. Elas estão debaixo. Tá. Estarão. Está lá, elas estarão. Estarão. Lá não estão debaixo ainda. do trono de Deus. Essas daqui estarão, porque são mortos na grande São tribulação. mártires. São mártires da grande Mártires tribulação. da grande tribulação. E elas estão lá o quê? Clamando. Estarão. Estarão lá o pastor fala que elas estarão no lugar intermediário. Estado intermediário. Nós defendemos estado Tipo intermediário. num paraíso. Paraíso, justamente. Então elas estão clamando. Estarão lá clamando num paraíso. Estarão clamando. Então é o seguinte, o senhor usar desse pressuposto, o senhor entra numa contradição. Opa, eu até gostaria de saber. Porque Apocalipse 21, versículo 4, fala assim: e Deus, falando de Deus, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, se tiver a ideia de que essas almas dos mártires estarão lá no céu, né, num estado intermediário, lá no paraíso, clamando e gemendo, pedindo vingança, né? Então, esse entra em contradição. Como que lá no céu, lá não é um paraíso? Lá não é o seio de Abraão? Então, lá não deveria haver esse choro, tipo de não lágrima, deveria haver choro, dor e lágrima. Então, essas almas, elas... Posso responder? Pode. Bom ver. Oh, meu querido Reinar, né? Olha só, o senhor está engessando um texto dentro de um contexto. Veja só, são 2 contextos aqui. Esse contexto, primeiro, de Apocalipse 6, ele está falando do período da grande tribulação. O senhor sabe quanto falta para chegar nesse texto que o senhor acabou de citar do Apocalipse 21? 1000 anos. O senhor sabe o que acontece depois do milênio? Depois do milênio haverá a nova Jerusalém, haverá novo céu e nova terra. É só o senhor dar uma olhadinha que o senhor vai ver que essas pessoas que estão clamando aqui, lá no capítulo 20, leia por favor, o senhor que está perto do texto, 20. capítulo 20, versículo 4. Leia do 1 ao 4, pronto, para a informação. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, aonde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então eu vi alguns dos tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Só um momento aqui, ó. E viu o quê? A alma. As almas, são aquelas mesmas do Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que clamam, e o Senhor falou, ó, acalmem-se, descansem, até que se complete o número daqueles que hão de morrer igual a vocês.
esses que ele está se referindo, está no capítulo 7, versículos 9 até o 17. E o capítulo 20, versículo 4. Aqui completou o número destas almas. Olha o que acontece com elas no versículo 4, por gentileza. Então vi alguns tronos e foi dado poder de julgar os que neles se assentaram, e vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, mas nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Justamente. Então, depois da grande tribulação, há o milênio. O texto que o senhor está falando aqui, essas almas já voltaram, foram ressuscitadas. O senhor acredita que na ressurreição teremos corpos imortais glorificados? Com certeza. Elas já receberam corpos imortais glorificados, já foram consoladas, já foram premiadas e estão aqui na Nova Jerusalém, meu querido. É isso que eu queria deixar para você. Então, mas a questão, assim, eu vejo que a questão da imortalidade da alma, ela, justamente essa questão da ressurreição, ela se contrapõe muito. Porque esse conceito de imortalidade da alma, se for realmente verdade que nós temos uma alma pré-existente e indestrutível... Eu não defendo que há alma pré-existente, isso aí é platonismo. Existem 3 teorias para a origem da alma. Desculpe-me eu interrompê-lo, é que senão vai ficar como se eu estivesse defendendo o pré-existencialismo. Para a constituição do homem, a antropologia teológica, existem 3 conceitos. Primeiro, pré-existencialista, que é esse que o senhor acabou de mencionar, que é um conceito espírita e é um conceito platonista. É o que eu não defendo. O segundo Os conceito... Os mormons, por exemplo, são assim. Defendem, né? O segundo conceito é criacionista, que tem a boa parte de teólogos que defende o criacionismo. A minha visão é traducianista ou traducionista, inclusive defendida por um grande expoente das escrituras, que, diga-se de passagem de saudosa memória, Norman Geisler, na sua obra escatológica. Fica aí a dica para vocês. Ok, deu para entender, Elias. Tá bom? É porque ele estava no tempo dele. Tá. Então, uma questão assim, tudo bem. Essa estruturação de uma alma que ela resiste à morte da carne, que ela continua consciente no lugar intermediário, seja no paraíso, porque nessa questão aí dos mártires lá, se eles estão no lugar intermediário lá no paraíso, não teria como, não haveria necessidade de eles estar chorando. Eles estariam, ao contrário, felizes, louvando a Deus e glorificando a Deus por estarem no paraíso. Mas então, a questão da imortalidade, contraposta com a ressurreição, nós vamos raciocinar o seguinte: se o homem possui uma entidade imaterial e imortal, qual seria a necessidade da ressurreição, já que o homem ele sobrevive após a morte? A doutrina da ressurreição dos mortos é uma das doutrinas bíblicas que são menos pregadas dentro das igrejas. Não por mim. Não, mas eu sei que eu converso com muitas pessoas que falam que não se prega só morreu, já está com Cristo, né? Geralmente a gente vai, mesmo na congregação cristã, quando você vai no funeral de crentes da congregação cristã, o ancião fala lá, esse já dormiu no Senhor. É tipo um sono da alma, eles acreditam. Está dormindo, está descansando no Senhor, está aguardando a ressurreição. Então não acredito que a pessoa já saia, aquele ser fantasminha, já vá para um lugar intermediário, né? Então essa doutrina da ressurreição dos mortos é pouco pregada nas igrejas, né? E nós vemos assim, que a Bíblia estabelece a doutrina da ressurreição e mostra a importância da ressurreição para o cristão. Porque do ponto de vista bíblico, a vida futura só pode ser alcançada pela ressurreição. Não tem como a pessoa já morrer hoje e já está com o Senhor, ou se morrer, o ímpio já está lá no lugar, já recebendo já uns castiguinhos antes de chegar à última ressurreição. Então, portanto, é realmente difícil ver qualquer utilidade e significância na ressurreição, se nós seguirmos essa ideia da vida após a morte. Porque se o homem recebe a sua recompensa quando a morte vem e desfruta de toda a felicidade celestial, né, já na ocasião dele morrer, ele já recebe uma ida para o paraíso, ficar lá todo contente com Jesus e com os anjos, né? Isso aí, ele, depois dele estar lá, ele vai ser forçado a deixar as regiões celestiais, a mansão celestial, para voltar, para se reunir para a ressurreição, quando ele teria muito mais vantagem, pastor César, ficar lá no céu, desfrutando a vida eterna, sem esse corpo. Então, diante disso, toda a esperança da ressurreição se extravia por meio dessa crença filosófica da imortalidade. A ressurreição é a única forma do cristão receber a imortalidade. Pastor Elias. Muito bem. Meu querido, primeiro que ninguém será forçado. Estando lá no céu, para ele descer, é o Senhor que traz. E como um prêmio.
e como um prêmio. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Deus, ele salva o homem como um todo. Salva espírito, corpo e alma. O senhor já leu 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23? Sim, mãe. Apenas uma parte. E todo o vosso espírito e alma e corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Quando o senhor fala de ressurreição, se a pessoa morreu, ele já vai para o céu? Para quê? Né? Até aparentemente teria uma lógica nisso. Né? Para que ressurreição se já está no céu? Vai ter que descer? O senhor já viu algum texto na Bíblia de ressurreição de alma? O senhor já encontrou? Nunca encontrou, né? Mas se o senhor leu 1 Coríntios, capítulo 15, a gente chama esse capítulo de discurso apologético em favor da ressurreição. Se o senhor leu o capítulo todinho, o senhor perceberá que a ressurreição se refere apenas ao corpo, levando em consideração que Deus salva o homem todo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se foi só a alma, está faltando o corpo. E o corpo precisa passar pelo processo da glorificação. Agora só veja o problema que o senhor está entrando. Porque se o senhor afirma que por ocasião da morte do corpo a alma morre, a união hipostática, que é uma doutrina cristalina, ela cai por terra. Por exemplo, na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, na sua concepção, o que foi que morreu ali na cruz? Bom, nessa questão, isso aqui é um assunto para outro debate. Não, mas né? faz parte. Sim. Faz parte. Não, mas nós estamos falando aqui sobre a imortalidade da alma em si. Quando Jesus Cristo ele veio, ele se despojou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus? Veio como homem. Só homem? Só homem. Vai ser um outro debate mesmo. Isso. Você não crê na divindade de Jesus? Não. Creio que Jesus é Deus. Quando? Jesus é Deus lá no céu junto com o Pai, e depois ele recebeu todo o poder também depois da ressurreição. Agora, na terra, ele morreu como homem. Não, ele morreu como homem, todo mundo crê. Então, ok, mas ele era divino? Era homem. Só homem, né? Só homem. Você não crê na divindade de Jesus durante seu ministério? Durante o ministério, Jesus veio como ser humano, como homem. Não vamos discutir isso, porque não é o tema, mas Deus, para vocês perceberem o nível da apologética e da teologia, né? Negar a divindade do Senhor Jesus. Então aqui, vamos ficar só no nosso texto. Esse capítulo 15 é o discurso apologético em favor da ressurreição. Aqui ele vai falar só da ressurreição do corpo, não tem ressurreição de alma. Então, se não tem ressurreição de alma, essa alma precisa reencontrar, como o profeta Elias disse: Senhor, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Aqui, a ressurreição é para o corpo. Por isso que faz sentido em realmente haver a ressurreição. Porque é a ressurreição do corpo e não a ressurreição da alma e não do espírito. Alma imortal, espírito imortal, corpo mortal precisa de ressurreição e glorificação para estar completo com Deus no céu. Olha, eu vou... que já estamos nos finalmente, né? Nos finalmente. Eu vou deixar aqui um texto para sua reflexão, meu querido. Glória a Deus. Está em Lucas, capítulo 20, versículo de número 38. E por gentileza, se o senhor quiser acompanhar comigo, eu ficarei imensamente grato. Para tô calminho, tô bonzinho. Tá hoje, bonzinho, né? tá muito bom. Tomou um diazepam? Tomou. Vamos lá. Educadinho, tá muito educadinho, meu gosto. 20? É o capítulo 20, versículo 38. Ficarei imensamente É que nós já tínhamos conversado antes, né? Para eu ser calminho, Vamos né? ser calminho com o outro, né? Vamos lá. E o pessoal me critica, viu? 20, 30... Não, mas Vamos aqui lá. ninguém vai te criticar hoje. tenho... Mas por outros você também tem uma culpinha, né, amado? Vai, vamos lá. 20, 38 de Lucas. Você quer ler? Pode ler, por gentileza. Versículo 38. 20, 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Qual que é a circunstância? Quando o Senhor diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele diz, olha, eu não sou Deus de morto, porque para eles todos vivem. O verbo vivos aqui que aparece no texto grego vem de dzal. Dzal significa viver. E o aspecto verbal que está tanto na primeira quanto na segunda parte, que é vivem, é um particípio presente. O aspecto verbal grego no particípio presente,
ele é semelhante ao nosso pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele apresenta uma ação acabada, terminada. O pretérito imperfeito, ele vai apresentar uma ação em andamento. Portanto, zonton é uma ação em desenvolvimento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor Jesus, diante de Deus, Abraão, Isaque e Jacó estão vivendo, não estão mortos. Nós sabemos que eles morreram fisicamente. Qual é outra forma deles estarem vivos na presença de Deus? Estarem vivos na presença de Deus, a não ser através da sua própria alma. Então aqui há uma defesa de que a morte não aniquila o ser humano, porque existe uma alma imortal que vai para a presença de Deus. O senhor, analisando o próprio verbo grego, nesse aspecto que é um particípio presente, dando a ideia de continuidade na presença de Deus, assim como em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, os ímpios estão sob castigo. E para terminar, eu gostaria até que o senhor lesse, por favor. Não, termina seu argumento rapidinho. Capítulo 2, versículo 9, onde também os ímpios estão sob castigo. Capítulo 2, versículo 9 de 2 de Pedro. E aqui em Lucas, capítulo 20, versículo 38, Abraão, Isaque, Jacó e os salvos estão na presença de Deus. Vivos. Irmão Reinar, esse vai ser o último argumento seu e esse vai ser o último dele, e depois vamos para as considerações. Tá. O pastor falou que o apóstolo Paulo, ele não estava falando em 15 de 1 Coríntios sobre estava falando só sobre a ressurreição do corpo, né? Do corpo. Então, só vamos ver 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui que eu anotei. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Ele nos traz uma ideia de o que o apóstolo Paulo pensava quando ele falava sobre a ressurreição. No capítulo 2 Coríntios 5, versículo do 1 ao 4, diz assim: sabemos que se esta nossa... Aqui nessa tradução é Almeida século 21, né? Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então nós vemos que o homem mortal, ele só vai ser revestido de vida, porque o senhor vê que ali, o senhor enxerga somente um corpo, ali em 1 Coríntios capítulo 15, de Jesus, de Deus mandando as almas, né, retornar, unindo aos corpos, né? É isso? Elas voltarão. Então, a ressurreição do corpo. Isso, né? Então. A ressurreição é do porque corpo. O senhor... E é o que ele está ensinando aí. Não, é porque o senhor tem essa dicotomia, essa divisão de corpo e alma. Porque é o seguinte, Paulo diz aqui, ó: se esta nossa tenda, nossa casa... O que é isso aí? O corpo mortal. Destruída. Se for destruída, ó, sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, nosso corpo mortal, for destruído, temos um edifício, um corpo glorificado da parte de Deus. É uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas, né? Mas essa casa é um corpo glorificado. Enquanto estamos, né, nessa tenda, nesse corpo, nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Aí o senhor quer que nesse texto aqui o salvo morre e lá no céu ele tem um corpo? Não. Glorificado? Não. Vai receber na ressurreição. Vai receber na ressurreição. Não, isso aqui é na ressurreição, pastor César. Então ele está concordando. Ó, o senhor percebeu que esse texto concorda... É que termina com ele o argumento, Elias. Ah, é? Ele que termina. Mas não tem mais tempo, né? Não tem interpretação? É porque agora vai até 8h10. Tá. Vai até meio-dia e 10. Pode deixar ele falar. Perdoa. Então vai, termina, Elias, o seu argumento. Mas aí fica indelicado. Não, pode falar, pastor. Se o senhor analisar, irmão Reinar, esse texto de 2 Coríntios 5, ele concorda com Paulo. Porque o senhor acabou de dizer que essa tenda, essa casa, é o corpo. Lá em 1 Coríntios, a ressurreição é do corpo. Eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que o senhor está tendo aí. Não tem dificuldade nenhuma. Esse corpo que vai ressuscitar, vai voltar o sopro de Deus, com toda certeza. Na verdade, só creio que vai vir uma alma, né? Um fantasminha vai descer lá na sepultura e vai ressuscitar o... Não, então vocês não entenderam talvez eles não entenderam a minha pergunta. Porque a pergunta foi assim... Não, eu tô questionando ele. Então, mas ele leu o texto, ele fala assim, ó: se o tabernáculo se desfizer, todo mundo crê que o tabernáculo é o corpo. certeza. Então, aí tudo bem.
Então o corpo morreu, deu um ataque, um fulminante, ela morreu. Mas naquele momento, essa pessoa que morreu, ela tem um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, no céu. Isso. O que tem lá no céu, então, irmão Carlos? Fôlego. O edifício lá é fôlego? Não. Deus do Porque céu. lá no céu tá dizendo, se você morrer aqui, que é corpo. Porque... Lá, nesse momento que você morrer, o senhor tem garantido um edifício lá no céu. É o que isso aí? Esse edifício é a glorificação. Do quê? Do corpo. Então você tem um corpo glorioso lá? Não. Tem a ordem lá, tem É que lá fala que é um edifício. Tem lá no céu, tem essa disposição Essa de garantia, Deus. Essa garantia de Deus, Tá bom. ele ressuscitar. Certo. Bom,